Olha, vamos falar agora a respeito de um diálogo político entre dois partidos que fazem parte de campos ainda opostos, apesar do Progressistas ter cadeiras ou ocupar cargos no primeiro escalão da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, mas PT e Progressistas ainda vivem uma espécie do rescaldo das eleições 22. Entretanto, tem ganhado cada vez mais força a possibilidade de uma aproximação entre as duas siglas. Vou falar com vocês a respeito disso. A Sávia chegou a escrever sobre o assunto na coluna no cidadeverde.com. Sávia, e todos são unânimes, né? O diálogo começa por Brasília. De fato, a capital federal tem registrado esses corredores movimentados entre as duas siglas? Olha, Joelson, eu vou até reconstituir para a nossa audiência. Já faz um mês, eu acho que o Alivaldo também ouviu essa história assim, porque eu vi na coluna dele algumas notas nesse sentido e ao longo do tempo foi afunilando e a gente tendo acesso a mais informações dessa costura de bastidores. A gente viu que o senador Ciro Nogueira abrandou um pouco o discurso, que era muito mais duro, muito mais bolsonarista raiz. Ele abrandou nas últimas 3 semanas. A gente viu uma menção do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, num discurso há 2 semanas atrás. Eu fiz esse registro na coluna no cidadeverde.com de referência a Ciro Nogueira, recursos que ele teria mandado ao Piauí. Isso chamou muita atenção dos petistas, acharam realmente que tinha alguma pista ali. Então, tudo isso junta-se com o fato de que aqui em Brasília, o Progressistas costura a indicação do Ministério da Saúde. Não é de hoje, desde o início do mandato do presidente Lula, a gente tem essas conversas, essas possibilidades sendo aventadas, mas agora, já mais próximo, mais perto, né, da reeleição de Lula, ele poderia ter sim um apoio de partidos do Centrão, e o Progressistas é muito significativo e representativo. Então essa costura partiria aqui de cima da capital federal e teria reflexos, claro, no Piauí, na composição da chapa majoritária de Rafael Fonteles em 2026. Valdo Barbosa, hoje você teve contato com o governador Rafael Fonteles e chegou a conversar com ele sobre esse assunto, Alivaldo. É verdade, Joelson. Esse quadro aí que foi revelado pela Sávia lá em Brasília, esses entendimentos, que é um processo, isso não é fácil, a complexidade do Progressistas é visível. O partido dificilmente ele fechará um acordo contemplando toda a estrutura partidária. Tem aí o Progressistas Nordeste, que tem essa aproximação maior, essa expectativa maior de uma aliança com o PT, mas há muitas resistências, né, Sávia? Lá no Sul e Sudeste não é fácil. Mas o entendimento está em curso. E hoje eu tratei do assunto e eu acho até que pela primeira vez o governador falou com razoável desenvoltura sobre o tema. Progressistas e PT, ou Progressistas Governo Federal, numa possível aliança. Vamos ver o que disse o governador. Tudo que eu estou escutando está partindo da própria imprensa. Eu acho que é natural que hajam conversas entre os partidos. O presidente Lula tem um desafio muito grande no Congresso Nacional. Acho que ele vai se dedicar muito a isso nos próximos meses para poder garantir a segunda metade do mandato com uma tranquilidade maior no Congresso Nacional. Mas eu realmente não tenho nenhuma informação objetiva sobre tratativas com qualquer outro partido político. Então, governador, é como se ele dissesse: sei que a conversa está existindo, mas eu não estou sabendo dela em detalhes. Seria mais ou menos isso, Alivaldo Barbosa. Ele não é um participante desse diálogo, né? É verdade. Tem acompanhado pela imprensa, o noticiário, mas ele é o governador do Estado. Ele tem, claro, conhecimento de conversas que estão em andamento, reconhece a legitimidade, o interesse do presidente Lula de costurar essa aliança que permita uma governabilidade segura no Congresso Nacional, porque foi assim também no Lula 1, Lula 2, não é fácil governar sem governabilidade no parlamento. Então, são fatores que estimulam bastante, nessa segunda metade agora do mandato atual do presidente Lula, buscar essa sólida, eu diria, base de apoio no Congresso Nacional, especialmente, Joelson e Lívia, na Câmara Federal. E existe também uma diferença entre ser um político fisiológico e ser um político ativista socialmente ali dentro de cada sigla partidária. Por quê? Porque por mais que haja um campo ideológico e cada um vai se posicionar, aquele que é a favor de pautas mais conservadoras, aquele que é a favor de pautas mais identitárias, é normal. Agora,
o que a gente percebe é que cada vez mais essa fisiologia, esse trânsito entre siglas e também entre alianças políticas se torna comum. Por quê? Porque o governo, a governabilidade, ela exige esse bom relacionamento com todos. Então, é um formato que já havia sido colocado por Wellington Dias nos últimos 15 anos aqui no estado do Piauí, em que ele conversava com todos, inclusive com o próprio Ciro Nogueira. Então, agora a gente percebe que retorna esse tom um pouco mais de diálogo, um pouco mais solene ali, em torno daquilo ali, sem muitos extremismos, tanto do lado do presidente Ciro Nogueira como do lado do governador Rafael Fonteles, que ambos negam, mas colocam ali à disposição de um diálogo institucional, de um diálogo partidário, de um diálogo administrativo em torno de um bem-estar social do estado do Piauí, que ambos servem. Então, existe sim essa conversa mais ampliada e, pelo que eu pude conversar com algumas fontes, existe sim uma possibilidade de ter uma trégua, digamos assim. Não necessariamente será uma aliança política, não necessariamente será uma composição de governo, mas será uma trégua ali, pelo menos, de discursos nas redes sociais e de discursos mais inflamados ali na imprensa. O senador Marcelo Castro, que também estava participando do evento da Expoap, também conversou com o Elivaldo Barbosa e disse que essa conversa existe e ela é de cima para baixo, como ele definiu, ou seja, vem dos comandos das duas siglas em nível nacional. É surpreendente, acho que para todos. Para vocês da imprensa, para nós, o nível de radicalização que houve no Brasil, mas, se você me pergunta, eu acho possível. E os comentários são muito insistentes, tanto em Teresina quanto em Brasília. Inclusive, circulam muitos comentários que será dado para os progressistas um ministério. Se fala até no Ministério da Saúde, que é a joia da coroa. É o ministério mais desejado por todos os partidos. Como o progressista já teve o ministério no governo do Michel Temer, o Ricardo Barros, né? E eu acho que o progressista está fazendo, quer dizer, é bastante razoável que o progressista está fazendo essa reivindicação. Então isso daí, se acontecer, vai ser um acontecimento que vem de cima para baixo. Haverá, se possível for, se isso viesse a concretizar, poderá haver um entendimento nacional com repercussões nos estados. Quais estados? Principalmente o Piauí e Alagoas, que tem o Arthur Lira em Alagoas e tem o Ciro Nogueira, que é o presidente do Progressistas aqui no Piauí. Sabe, Marcelo Castro já foi bem mais direto nessa possibilidade de aproximação e já coloca, e aí a gente pode até considerar pela fala dele, o peso que Arthur Lira tem nesse diálogo, nessa reaproximação dos partidos. É verdade. De Ministério da Saúde, Marcelo Castro entende, né? Porque foi ministro da Saúde, e só pontuar que ontem à noite, depois que eu publiquei a coluna no estadioverde.com, uma fonte importante do PSD me ligou e falou, olha, tudo bem se tiver essa aliança, se ela for formal, porque existe a possibilidade da aliança Ciro e PT ser informal, extraoficial, ou seja, não está dentro da chapa de fato, né? Só aquele apoio velado, nem tão velado assim, que a gente já está revelando aqui para a nossa audiência. Mas o questionamento e qual é o espaço do PSD na chapa majoritária? Não seria a segunda vaga ao Senado para o deputado federal Júlio César? É a pergunta que foi feita e aí tem muitas possibilidades na mesa, Joelson. Elivaldo Barbosa. Pois é, Joelson, então essa revelação do senador Marcelo Castro, você percebe aí, né, como ele fala totalmente, o diálogo existe, até o estilo de aliança, seja uma aliança que começa em Brasília, é de cima para baixo, no sentido, não é de imposição, mas é de um movimento que começa com o poder central e que haverá naturalmente repercussão nos estados, principalmente os nordestinos. Eu lembro que depois aí, foi lá na Expoap que nós gravamos, Gelson, depois eu perguntei assim informalmente, e como fica a chapa, senador? Vai repetir a dobradinha de 2018, Marcelo e Ciro, porque foi essa chapa. Às vezes a gente esquece assim, isso é impossível, mas a última chapa majoritária que Marcelo Castro compôs foi com Ciro Nogueira, em 2018. Vai fazer 8 anos. 8 anos, daqui a 2 anos. Então, 6 anos. Só com 6 anos, é um tempo curto. Do ponto de vista histórico, não é nada esse tempo, né? Aí eu fiz essa pergunta para ele só fez sorrir, disse, olha, eu vou lutar pela minha vaga. Mas é isso mesmo, política é dinâmica, é entendimento, é diálogo. Então, um acordo progressistas PT é algo fora da curva?
pelo momento pode até ser, né? Pela circunstância mais recente, o Progressistas compondo com o ex-presidente Bolsonaro, fez parte do governo, mas já faz parte do governo Lula no Ministério dos Esportes, como um deputado federal. Ah, se fosse uma pessoa só filiada ao Progressistas, não tivesse assim um vínculo orgânico, mas André Fufuca, ele é filiado, ele é deputado federal do Progressistas e é o ministro dos Esportes. Daí, até uma relação mais forte, mais formal, é um passo, Joelson. Então, o Progressistas já apoiou o governo Lula, já apoiou o governo Dilma, depois saiu. Aqui no Piauí, então, tem um histórico de aliança, 2014, 2018 e, por um detalhe, não foi 2022. Aí, Lívia. E é aquela história, né? O Sarney já dizia que a política é fazer o controverso. Então, por mais que haja essa dificuldade em imaginar hoje, no cenário atual, o PP junto com o Partido dos Trabalhadores, não é algo tão distante ao se colocar ali os personagens desse relacionamento político em nível de Piauí. Então, existe sim uma possibilidade, principalmente em torno de uma postura que o governo Lula vem tendo em se colocar à disposição de políticos de centro. Então, por mais que seja também uma prática de governabilidade, que ele mantém ali os seus aliados mais próximos com um tom sempre de esquerda, sempre do PT ou do PSOL, ainda assim Lula ele reformula um pouco esse formato de governo. Tanto é que seus ministérios eles têm o Progressistas, ele tem o Republicanos, ele tem o União Brasil. Então existe sim essa mescla já de siglas, essa sopa de letrinhas e não é tão distante do que se possa imaginar atualmente.